As mitocôndrias são organelas, não, celulares, por gerar energia. Ok? Então você tem um cara que entrou na evolução humana, não é da nossa evolução, é um alien. Essa organela é alienígena, sabia disso? Não sabia. Filhão. Organela? É uma organela. Ela é uma É organela. alienígena. Ela é alienígena. A mitocôndria é alienígena. Ó, ela não, alienígena porque ela não faz parte do histórico humano nem do histórico do planeta. Forte, né? Aí, olha só. Elas têm DNA próprio. Olha só que loucura. Diferente do DNA nuclear, e acredita-se que vieram de uma origem externa. Aqui. Externa, teoria endossimbiótica, uma célula primitiva teria englobado uma bactéria energética e elas viveram em simbiose. Olha só, vai ficar melhor. O detalhe integrante desse DNA mitocondrial é altamente estável e resistente, algo que alguns teóricos consideram implantado. Aí, Carlinhos, implantado deliberadamente para potencializar a evolução humana. Ou seja, você só pensa o que pensa, porque 80% do seu cérebro é de mitocôndria. Você sabia disso, que o peso é mitocondrial? Você não sabia, meu Deus? Você sabia disso? Na visão alienígena, aqui, ó. Eles otimizaram a nossa bioenergia para suportar cérebros maiores e consciências avançadas. Eu não sabia disso. Cara, eu vou ser sincero. A maioria das coisas que o senhor está falando aqui, eu não sabia. Mas o senhor não está me respondendo. O que vai vir lá do sul? Eu tô te respondendo. Antes, deixa eu corroborar. É que você está querendo, né, via as mitocôndrias preguiçosas, que eu te dê mastigado que vem um exército do norte, um exército do sul, para cobrar a bagunça que nós estamos fazendo no centro. Ok? Porque é isso que está em Game of Thrones. Essa galera se desloca para justamente querer colocar toda a humanidade dentro de uma premissa que é a extinção, ok? E agora vocês vão amar. Em 2030, nós estamos entrando com a tecnologia, eu acho que pode usar esse termo aqui, mas eu vou usar com carinho. Maria, Renato, Navio e Alberto. Você pega as primeiras 4 letras. Essas 4 letras, com os nanobolts, vão substituir as mitocôndrias. Deixa eu corroborar com o senhor só com algumas coisas que eu concordo, né? Claro que muita coisa aí eu não comungo da ideia. Mas algumas eu concordo. Por exemplo, quando o senhor fala que tem águas debaixo da terra, é bíblico. Gênesis 8, versículo 3, assim, ó. Fecharam-se as portas. Versículo 1, né? Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo, água embaixo, e também as comportas dos céus, água em cima. Certo? Então, é verdade. Total, que tem muita água embaixo, é verdade. Total. E a copiosa chuva dos céus deteve. Essa é uma verdade. A outra coisa que o senhor disse, e também bíblica, tem base bíblica, é sobre a pré-existência. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Eu ia chegar nisso. Né? E aí a Bíblia diz que Deus anuncia o fim antes do começo. Ou seja, Deus termina para depois começar. Né? Então, antes do Adão, e claro, Deus sabia da queda de Adão, acho que até o pastor César Cavalcante falou isso aqui, antes do pecado, Deus dá o antídoto, que é o perdão. Então, procede. E também, se eu não estiver enganado, o escritor aos Hebreus disse que o que há aqui na terra é cópia do que tem no céu. Por exemplo, o tabernáculo de Moisés é uma cópia. O tabernáculo dele está no céu. O que nós chamamos de cadeira aqui já tem no céu, que chama de trono. Sim. Né? As rodas tem no céu. Princípio platônico. Né? As rodas tem no céu, porque Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 19, diz que o trono de Deus tinha 4 rodas e as suas cambotas eram altas, era como se fosse uma roda dentro da outra roda. Sim. Então essas coisas assim... E só para corroborar, Carlos, né, você tem que lembrar
que a maneira como nós decodificamos as informações está dentro do princípio daquilo que nós conhecemos. Aí a coisa se torna muito mais complicada. Então, um exemplo, se eu for descrever aqui a sala, eu vou descrever de uma maneira, você vai descrever de outra e ele vai descrever de outra. Como o João descreveu, né? Isso, o tempo todo. É isso aí. Então você vai ter na percepção e diante da tua capacidade de informação, você processa isso e transforma em algo que você consegue expressar. Tanto é que a glória seja de Deus, aceitável, né? Total, em cima disso. Mas eu vou botar mais fogo aqui em cima disso. Tanto aí. é que a glória, tanto é que a glória. É porque o próprio conceito da glória de Deus hoje nas igrejas de tijolo, a galera tá usando o quê? Fumaça, porque não tem mais glória descendo. Eu sou de uma época que a glória descia. Ok? A glória evapora e você agora. vê, agora ela evapora, ela é projetada, ela é projeta-se a glória. projetada. Não vem mais do céu para a terra, vem da terra para o céu. Né? E nem é mais a glória Kavod, né? É a glória isso aí. Shekinah, que não existe essa palavra como glória, né? Agora, deixa eu só botar mais uma pimentinha aí nessa parada. Aqui, ó. Interferência alienígena e evolução humana. Aqui. Lembra das benditas pirâmides do Egito? A de Gazé? Sim, eu estava tendo até uma discussão agora sobre essas pirâmides. Isso, aí os caras identificaram 2 quilômetros abaixo, ok? E aquilo ali funciona, né, como uma torre de energia telúrica. A minha formação, Carlinhos, eu sou psicólogo, né, eu sou terapeuta integrativo, sou neurocientista e eu era para ter sido engenheiro nuclear. Então, houve uma série de percalços e aí eu acabei vindo para uma área, né? Mas toda a minha formação é lógica matemática. Toda ela é em cima de lógica matemática, pensamento de engenharia. Eu sou um dos poucos psicólogos que fazem cálculos atuariais. Eu gesto empresas, eu movimento equipes de alta performance. Eu trabalho, hoje, em média, o meu trabalho influencia em torno de 5 bilhões de movimentação mensal nas empresas que eu mentorio. Né? E aí o que acontece? Isso não é normal para um psicólogo. Ok? Então, eu sou um dos poucos psicólogos que faz conta, né? Que trabalha em cima disso. A bendita da pirâmide, né? Eu sempre olhei aquilo e vi como sendo uma central de energia. Sempre. Mas eu não tinha comprovação disso, a não ser uma especulação do Tesla, que sobrou um textinho e que falava alguma coisa sobre. Mas tu olhava aquilo ali, a posição daquilo ali, a geometria daquilo ali, a localização junto, né, à constelação, e aí a Bíblia de novo, o céu para os tempos, divisão de tempos e tempos e estações. Ok? Nós muito mal entendemos as estações, quanto mais o conceito de tempo dos tempos. Mas lá está o registro disso. Ok. Essas benditas pirâmides, aí os caras descobriram, né, que elas vão para baixo, 2,6 km, ok? E que elas têm lá sistemas com bastões que recebem energia telúrica. Meu Deus. Você assistiu o filme Transformers, para você entender mais ou menos isso aí. Você Isso. assistiu ou não? Assisti. Ok? Não, mas isso é de agora, isso é publicação de agora, eles publicaram em fevereiro isso, ok? Os caras descobriram que essas pirâmides, elas estariam ali fincadas e elas funcionam como usinas de força. Bota aí, ó, a questão de Gazé, né? As benditas pirâmides de Gazé. Só que pior do que isso é que você tem pirâmides espalhadas por todo o planeta, ok? A bendita dos Incas e mais está numa altitude absurda e os caras conseguiram fazer o absurdo. Esse templo da Turquia é um absurdo. Cada pedrinha daquela pesa 50 toneladas. E elas são simétricas, compreendeu? Então, nenhuma engenharia humana conhecida dá conta. Então, isso é claro que houve um processo de esquecimento, um reset.